Pelo que diz, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aos Efésios, capítulo 5, verso 14. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Analisando a carta à igreja em Esmirna. Esta igreja que Jesus a qualificou de cheia de tribulações. Conheço as tuas tribulações. E associada à tribulação, à pobreza. Mas ele deu a explicativa. Mas tu és rico. Interessante, né? Aquilo que, aos olhos dos homens, vocês sabem que o ser humano é ilusório. É levado pelas aparências, enquanto Deus é levado pela realidade, no sentido econômico, no sentido da vida comum, ali naquela cidade, em Esmirna, a igreja, na realidade, era pobre. Havia pobreza. E o pior, ela tinha inimigos internos. Havia conspiradores. Tinham aqueles que conspiravam contra a igreja. Eles queriam se sobrepor em santidade sobre os demais. E Jesus disse que eles blasfemavam contra a igreja. O que quer dizer, no caso aqui, blasfemar? Temos que ter cuidado, muito cuidado com as nossas palavras. O Tiago, apóstolo, ele disse que com a mesma boca nós bendizemos e maldizemos. Isso não pode acontecer com os cristãos. E dentro de uma igreja, quando os membros, os próprios membros, usam de palavras airosas, palavras contenciosas, palavras malignas contra a igreja, isto é uma maldição, porque os inimigos de dentro são piores do que os inimigos de fora. Aqueles de dentro, eles operam com um espírito de traição. Eles sabotam a vida da igreja. Jesus estava vendo ali na igreja em Esmirna, embora ele não tivesse nenhuma reprimenda contra a igreja, embora ela estava vivendo em santidade, mas ali dentro, no seu interior, tinham aqueles blasfemadores. Eles diziam serem judeus. E, na realidade, a igreja os achou mentirosos. E Jesus
os qualificou de sinagogas de Satanás. Temos que cuidar. Às vezes, existem aquelas pessoas que faz uma descrição magnífica de Jesus como aquele amoroso. Aliás, Deus é amor. Em essência, Ele nos ama, Ele é amor. Mas não podemos nos esquecer de que Ele abomina uma vida pecaminosa. Era o que acontecia, que estava acontecendo ali com aqueles falsos judeus. E olha que palavra dura. Jesus disse: eles são sinagogas de Satanás. Que perigo nós termos uma vida, vivermos num ufanismo espiritual de aparência. Eles queriam usar o nacionalismo deles, o exclusivismo que eles tinham no passado, pois Deus só se dirigia a eles. E eles não guardavam aquela promessa que Deus há muitos séculos tinha feito, de que Ele levantaria dentre os gentios um povo para o seu nome. Deus tinha dito para eles: eu não vou ficar apenas lidando com vocês, mas eu tenho um compromisso de aliança. Eu fiz uma aliança com Abraão de que ele seria pai de nações. Como que eu vou cumprir esta promessa? Eu disse pai de nações e agora vou ficar sempre só com vocês? Deus foi tão detalhista que ele chamou Abraão. Abraão já estava acabrunhado, pois ele tinha recebido uma promessa e esta promessa ainda não tinha se cumprido. Ele já era avançado em idade. Deus chamou Abraão lá no pátio de sua residência e disse: olha para as estrelas e conta-as, se é que você pode contar. Assim será a sua descendência. Jesus fundou a igreja e a igreja começa a progredir. Aleluia por isso. Mas os judeus queriam impor no interior da mesma aquelas práticas que não passavam de ritualismo, que o apóstolo Paulo havia chamado de sombras. E você sabe que as sombras passam. E tinha chegado o tempo de tratar com o mundo todo. E ficava ali aqueles falsos judeus perturbando a fé, perturbando a paz da igreja em Esmirna. E Jesus os chamou de sinagoga de Satanás. Concluindo, tem por aí, tem espalhado
pelo mundo quantas sinagogas de Satanás. Não são mais falsos judeus. Paulo os chamou de falsos irmãos, que Jesus dá a eles a mesma qualificação. Sinagogas ou sinagoga de Satanás, que impede a caminhada, o crescimento da igreja, tanto da igreja local como da igreja universal. Jesus amado, louvado seja o teu nome. Graças e muitas graças a ti. Aleluia por sabermos. Aleluia porque o Senhor nos tem dado a revelação daqueles que é a verdade, daqueles que contribuem para o crescimento da tua obra e também daqueles que minam a tua igreja, que o Senhor hoje os chamaria sinagoga de Satanás. Tem misericórdia, Senhor. Dá-nos cada dia graça sobre graça, discernimento, espírito de revelação e de sabedoria. Amém e amém.